Meus amigos, aqui é o professor Hermes Neri, conversando com Benê Barbosa, presidente do Movimento Viva Brasil. Ele me solicitou uma rápida explanação do conceito de legítima defesa à luz do cristianismo, mais especificamente da fé católica. Isso para justificar a refutação ao desarmamento da população que o governo do PT e os partidos estão a todo custo querendo impor. Mesmo a população brasileira já tem rechaçado essa demagógica e perigosa iniciativa. Como sabemos, hoje, por omissão, flacidez, tibieza de muitos, temos aí bandidos armados, grupos organizados a fomentar a violência. E a população, diante disso, enganada pela astúcia dos retóricos, ficará muito mais vulnerável à violência se estiver desarmada. Essa é a constatação a partir da experiência de outros países que adotaram esta medida. É importante saber que é um direito fundamental de cada cidadão de se defender de toda e qualquer agressão. Isso para nós cristãos, católicos principalmente, está lá no Catecismo da Igreja Católica. No Catecismo, em 2263, diz que a defesa legítima das pessoas e das sociedades não é uma exceção à proibição de matar o inocente que constitui o homicídio voluntário. E explica que do ato de defesa pode seguir-se um duplo efeito. A conservação da própria vida, outro, a morte do agressor. E nada impede que um ato possa ter dois efeitos, dos quais só um esteja na intenção, estando o outro para além da intenção. E o catecismo apresenta de modo claro que o amor para consigo mesmo permanece um princípio fundamental de moralidade. E, portanto, legítimo fazer respeitar o seu próprio direito à vida. Quem defende a sua vida não é réu de homicídio, mesmo que se veja constrangido a desferir sobre o agressor um golpe mortal. E o catecismo explicita ainda que, se para nos defendermos usarmos de uma violência maior do que é necessária, isso será ilícito. Mas se repelirmos a violência com moderação, isso será lícito. E não é necessária a salvação que se deixe de praticar tal ato de defesa moderada para evitar a morte do outro, porque se está mais obrigado a velar pela própria vida do que pela alheia. Então, a legítima defesa pode-se, como destaca o catecismo, a legítima defesa pode ser não somente um direito, mas até um grave dever para aquele que é responsável pela vida do outro. E diz lá, de modo bem claro, que defender o bem comum implica colocar o agressor injusto na impossibilidade de fazer o mal. Aí que está o ponto moral fundamental da questão. E vou repetir o que diz. Defender o bem comum implica colocar o agressor injusto na impossibilidade de fazer o mal. Portanto, não há como nós favorecermos essa situação de favorecer o agressor injusto, como temos visto muitas vezes as omissões e as conivências por aí afora favorecendo o agressor injusto. E o catecismo, ele também coloca que é por esta razão que os detentores legítimos da autoridade têm o direito de recorrer mesmo às armas para repelir os agressores da comunidade civil confiada à sua responsabilidade. O esforço do Estado em reprimir a difusão de comportamentos que lesam os direitos humanos e as regras fundamentais da convivência civil corresponde a uma exigência de preservar o bem comum. Portanto, é dever, sim, das forças constituídas em agir para a defesa do bem comum. E ainda acrescenta o catecismo, que é um direito e um dever da autoridade pública legítima infligir penas proporcionadas à gravidade do delito. E aí a pena tem como primeiro objetivo reparar a desordem introduzida pela culpa. Quando esta pena é voluntariamente aceita pelo culpado, adquire valor de expiação. A pena tem ainda como objetivo, para além da defesa da ordem pública e da proteção da segurança das pessoas, uma finalidade medicinal,
posto que deve, na medida do possível, contribuir para a emenda do culpado. Este é o sentido, né, dessa questão. E aí, vejam que nesse ponto o catecismo também destaca, no ponto 2267, dizendo que a doutrina tradicional da Igreja, desde que não haja a mínima dúvida acerca da identidade e da responsabilidade do culpado, não exclui o recurso à pena de morte, se for esta a única solução possível para defender eficazmente vidas humanas de um injusto agressor. Catecismo 2267. E ainda acrescenta que se os processos não sangrentos bastarem para defender e proteger do agressor a segurança das pessoas, a autoridade deve servir-se somente desses processos. Repito, se os processos não sangrentos bastarem para defender e proteger do agressor a segurança das pessoas, a autoridade deve servir-se somente desses processos, porquanto correspondem melhor às condições concretas do bem comum e são mais concertantes com a dignidade da pessoa humana. Agora, na verdade, nos nossos dias, devido às possibilidades que dispõem os Estados para reprimir eficazmente o crime, tornando inofensivo quem o comete, sem com isso lhe retirar definitivamente a possibilidade de se redimir, os casos em que se torna absolutamente necessário suprimir o réu são já muito raros, se não mesmo praticamente inexistentes, destaca o catecismo nesse ponto. Então, meus amigos, isso é o que diz o catecismo da Igreja Católica, o pensamento da Igreja, de modo muito claro, no conceito de legítima defesa, e por isso justificamos, conforme dissemos no início, a refutação ao desarmamento da população. Repito que o governo, o PT e outros partidos estão a todo custo querendo impor, mesmo a população brasileira já ter rechaçado essa iniciativa. Sou candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo, número 3155, faço parte da Frente Conservadora, Pró-Vida, Todos Unidos pela Vida, e com certeza estaremos trabalhando e se posicionando com firmeza, de modo cristalino, para defender a vida, desde a concepção até a morte natural, e assegurar a dignidade da pessoa humana de todos os meios, inclusive nesses casos, assegurando à população seu legítimo direito de defesa, contra o desarmamento, contra a retórica falaciosa do desarmamento e em defesa da dignidade da pessoa humana por inteiro, à luz dos princípios e valores da doutrina social da Igreja. Muito obrigado, meus amigos, e Deus os abençoe sempre.